Dali, meu pai arriba para Santana de Parnaíba, para outro sítio, sítio Voturuna. Piorou a vida de novo. Muita dificuldade. E eu sempre trabalhando com ele nas tarefas do sítio. E eu tinha parado o estudo, como vocês estão vendo. Aí eu vou fazer o 4º ano primário em Santana de Parnaíba. Significava sair da roça, onde a gente morava, o sítio Voturuna ali, andar 4 quilômetros até a estrada. Santana de Paraíba era muito próxima a São Paulo, né? Antes era muito mais longe, aparentemente, na imaginação. Era a estrada que vai para Pirapora e tal. Andava 4 quilômetros para chegar à rodovia e pegar o ônibus. Ou então, se perdesse o ônibus, 8. Aí andava 8 para chegar à cidade, né? E aí a gente tinha uma situação de pobreza. Eu não tinha, como diz o povo, mas não é metáfora, uma sandália de dedo. Eu ia para a escola a pé e sem uma sandália de dedo. Meu pé era um calo só, né? Se eu pisasse no espinho, não havia possibilidade de entrar, né? Como tinha também a mão, puro calo. Eu tinha mania até de morder os calos e tal, que tinha a mão. Mas fui excelente aluno, porque naquele tempo o 4º ano primário era uma coisa importante. Fui aluno de 10, 10, 10, 10, 10. Quem sabe era uma pirraça para a minha condição, né? A professora uma vez me fez um terror quando ela, com a sala toda reunida, ela esculhambando todo mundo pelas notas e tal, e elas, vejam Emiliano, e eu nem percebia isso, né? Ele só tira 10, veja, ele está descalço, né? Mas ele só tira 10. Aquilo para mim foi o terror dos terrores, né? Porque eu não me percebia descalço, aí a professora faz questão de me revelar descalço, aí eu me senti nu, né, na sala. O terror maior foi quando, na formatura, porque naquele tempo havia formatura do 4º ano, né, primário, eu tive que encontrar um sapato. Eu não sei nem como meu pai conseguiu, mas era um terror o sapato, né, porque eu não tinha o hábito mais do sapato. Mas chega o dia em que meu pai diz, olha, acabou, nós vamos agora para a capital, você vai parar de estudar, você vai trabalhar em São Paulo. Eu chorei muito nesse dia sozinho, né? Porque eu gostava, sempre gostei de estudar, mas já estava com 13 anos, fazendo o 4º ano primário, atrasadão, portanto, né? Mas o que eu ia fazer? Era a situação real, material, as condições materiais de existência da família, né? E aí fomos para Guarulhos, para o Morro do Querosene. Papai abriu um barzinho, um boteco mesmo. Ia, o que eu mais detestava, comprava galinha. Lá no interior de Minas trazia um porrada de galinha viva e a gente ia vender na feira. E eu fui fazer o curso de datilografia simultaneamente ao trabalho como engraxate. Meu pai comprou a cadeira de engraxate e eu fui para a barbearia do Juvencio. E lá eu passei a ser um excelente engraxate, né? Isso aí eu sei fazer bem, eu não morro de fome, porque sei engraxar bem sapato. E ao mesmo tempo fazia datilografia. E terminei datilografia e fui... Conseguiu-se um trabalho em banco. Ele conseguiu com um amigo e tal. Lá fui eu trabalhar no Banco Comercial do Brasil, Rua Benjamin Constant, 45, ali encostado à Praça da Sé. E ali eu visitei São Paulo como office boy. Quer dizer, passei a conhecer aquele centro de São Paulo. Hoje não é mais o mesmo, né? Porque eu andei todo ele a pé como office boy do Banco
Comercial do Brasil, que depois se transformou nessas fusões bancárias em Banco Português do Brasil, que depois, mais tarde, vai se transformar em Moreira Salles, que depois vai ser Unibanco, Unibanco ou Itaú, eu sei lá. Acho que Unibanco, sim. Né? Você não estava estudando aí, né? Não, aí veja, aos 17 anos eu disse, acabou a farra, eu vou estudar. Aí eu não pedi mais licença, fiz o exame de admissão lá no Jaçanã, porque eu nem contei tudo, as nossas mudanças. Nós primeiro fomos para Vila Esperança, de Guarulhos nós viemos para Vila Esperança, em São Paulo também. Vila Esperança, Vila Matilde, aquela região. Ali também meu pai tinha um restaurante, uma pizzaria pequena de bairro e tal. E depois nós desembarcamos no Jaçanã. No Jaçanã, ali foi minha juventude, na verdade, né? E eu, com 17 anos, fiz o exame de admissão, né? E passei, o exame de admissão era um vestibular à época, né? Porque as pessoas dizem hoje assim, não, mas a escola antigamente era muito boa. Era, mas era para uma elitezinha que passava, né? Não é que eu era elite de jeito nenhum, eu era um pobretão, bem pobre, mas eu passei, porque eu sempre fui muito aplicado. Eu costumo dizer e digo com sinceridade, eu sou esforçado. Não é que eu seja inteligente, eu sou muito esforçado, persistente e tudo, né? E gostava muito de escrever, sempre gostei, desde menininho, né? E isso é que me levou a ter produzido até hoje 17, próximo dos 18 livros, porque eu não paro de escrever, nunca vou parar. Né? E desde lá eu já gostava. Minha irmã de matemática e eu do português. E aí eu faço o Colégio Estadual Professor Eurico Figueiredo, lá do Jaçanã, o CPF, e faço o ginásio, muito diferente da estrutura de hoje, né? A sequência. O ginásio eram 4 anos e tudo, e depois viria o colegial, que poderia ser o científico ou o clássico, né? E eu fiz lá o ginásio. Me aproximei da Igreja Católica, né? E aí de uma Igreja Católica conservadora, e eu também conservador, nessa fase da juventude até os 18, 19 e tal. Os camilianos, os padres camilianos, figuras muito boas que conheci, mas conservadores, né?